vou chamar a Clarissa, porque a Clarissa tem uma apuração também nessa linha interessante sobre Lula impor um pouco essa posição dele para não cair, como me disse uma fonte, em uma espécie de chantagem do Congresso Nacional. Pois é, Uribe, o presidente Lula sinalizou ali a pessoas próximas, segundo os relatos que eu acabei de ter aqui, que não iria ceder à pressão do Senado Federal e que entende que a prerrogativa de indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal é dele e de mais ninguém. Não significa que o presidente da República e o Palácio do Planalto, o governo como um todo, não estão cientes da importância do Senado Federal em todo esse processo, da necessidade de um diálogo com Davi Alcolumbre ou, inclusive, de demonstração de respeito a Rodrigo Pacheco. Mas o presidente Lula entende que a situação que estava se criando com essa pressão excessiva vindo da Casa Alta não poderia ser algo que ele acatasse, que ele atendesse. O que está acontecendo neste momento? Segundo pessoas ali muito próximas de Jorge Messias que estão conversando comigo aqui, Jorge Messias está com o presidente Lula já desde as 11h30 da manhã, ou seja, não é que ele acabou de chegar lá não, ele já está lá faz um tempo, estão conversando e inclusive que teria alguns trâmites ali de ordem burocrática para a realização do anúncio que talvez estivessem pendentes. Circula ali a tese de que possivelmente o anúncio seja feito com alguma pompa, o que poderia ser uma demonstração ali muito simbólica, muito forte por parte do presidente da República na direção do seu novo ministro do Supremo Tribunal Federal também. Agora, dentro desse contexto todo, o que a gente viu acontecer nos últimos dias, como a gente estava falando mais cedo? O clima de insatisfação do Senado Federal com o presidente da República é muito alto. Narramos aqui, inclusive, conversas reservadas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se queixando do líder do governo, Jacques Wagner, dizendo que não ia mais atender telefone, que de agora em diante ia mudar a sua postura em relação ao governo. Mas a gente também tem visto um primeiro passo ali em questões importantes para o governo moderado. A gente está acompanhando, por exemplo, o início da tramitação do PL antifacção lá no Senado Federal e a escolha de Alcolumbre foi por um relator moderado, manteve ali uma postura muito diplomática em relação ao que deseja o governo e o que deseja também a oposição. Então, por enquanto, o pessoal está pisando ali num terreno ali com cuidado, mas querendo um diálogo, querendo buscar uma pacificação com o Senado Federal. Em que termos que isso vai acontecer, como a gente vai ver depois. O presidente tomou essa prerrogativa ali para si e disse, olha, não tem como, não é possível simplesmente ceder a uma pressão como essa. Então, a gente estava até brincando aqui antes, né, Uribe, e antes da Luísa chegar aqui com a gente também, a ideia de que os aliados do presidente diziam, como assim, que agora o presidente do Senado é quem escolhe ministro do Supremo Tribunal Federal e que ficaria muito ruim para o próprio Lula e para o governo como um todo ceder a esse tipo de pressão. Dentro do gabinete de Jorge Messias, nas pessoas mais próximas ali dele, que acompanham o trabalho dele todos os dias, a avaliação agora martelo está batido e ele vai sim ser respaldado pelo presidente da República. Vai ser um ministro ali que vai ser anunciado com essa premissa de ser respaldado pelo presidente da República, apesar das pressões que vieram dos setores ali ligados ao Congresso Nacional, particularmente o Senado, no decorrer das últimas semanas. Sobre a sabatina, o que me dizem alguns petistas próximos do presidente? A ideia é que depois de anunciado o ministro do Supremo Tribunal Federal, é muito pouco provável que persista essa resistência tão alta assim, porque os próprios senadores não vão querer ali criar um climão, digamos assim, com o novo ministro do STF.